Nesta sexta-feira, 27 de março de 2023, eu venho aqui lamentar a morte de uma professora por um aluno de 13 anos numa escola pública. Mais um episódio de violência neste país entregue aos violentos de qualquer idade e de qualquer classe social. Quero também aqui comunicar que vou falar de outros assuntos, como, por exemplo, a viagem que o Lula suspendeu à China por causa de uma pneumonia, o Arthur Lira agindo como imperador romano, impedindo a convocação de CPMIs, e o anúncio de que Bolsonaro será presidente de honra do PL e vai receber o vencimento igual ao dos ministros do Supremo, ou seja, o máximo que os servidores públicos pagam, que a nação, que eu e você damos dinheiro para esse bando, essa casta de privilegiados. Eu quero aqui agradecer com muita emoção, com muita gratidão a você, meu querido inscrito, que segue os meus vídeos, neste fim de semana acompanhou as brilhantes entrevistas de Almir Pazianotto Pinto e Roque Cittadini e colocou nas suas redes sociais. Espero que você continue fazendo isso. Chama os seus amigos para fazerem a mesma coisa, né? Bom, vamos começar do começo aqui. Um menino de 13 anos matou a professora de biologia na sua própria classe, numa escola pública, a Escola Estadual Tomásia Monturo, na Vila Sônia, zona sudoeste de São Paulo. A vítima, Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, avó coruja, apaixonada pela sala de aula, foi assassinada porque apartou uma briga entre o assassino e uma vítima de um bullying dele, que ele chamava de macaco, porque era negro. A professora foi socorrida por um pronto-socorro móvel, mas chegou no hospital morta, e outras 3 professoras sofreram alguns golpes, mas estão bem. 2 tiveram ferimentos superficiais, um aluno foi ferido a faca, mas seu estado é estável, já foi atendido, e o outro está em estado de choque. Você imagina uma criança entre 12 e 14 anos assistindo uma cena de morte a facadas da própria professora. Quantos alunos daquele não adoravam aquela professora, né? Bom, a professora de Educação Física é a heroína da manhã de hoje, isso aconteceu às 7h20 da manhã, Cíntia Barbosa, professora de Educação Física, quem imobilizou o assassino com uma gravata pelas costas e a ajuda de mais 3 colegas. Essa imobilização durou 3 minutos, que foi o tempo de chegar à ronda escolar e levar o menor à delegacia. Pelo menos uma emissora de TV, que eu só posso acompanhar uma por vez, disse o nome do garoto. Não vou repetir, porque por um respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente não se fala nome de pessoas envolvidas em crimes com menos de 18 anos, e esse menino tinha 13. Pobre, estuda numa escola pública, mas é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns colegas disseram que ele disse que era vítima de bullying. Na verdade, as lembranças que esses colegas têm é que ele era autor de bullying, né? Inclusive de um menino negro que ele chamou de macaco e que foi para a briga, e a professora apartou, e com isso, dias depois, ela pagou com a vida. Bom, é natural que ele também tenha sofrido bullying, mas bullying não justifica um assassinato de uma professora ou de qualquer outra pessoa. As vítimas é que pagam o pato. Os ex-colegas que passavam em frente à delegacia descrevem o agressor como nerd e bom aluno, e afirmam que os episódios de briga e violência eram corriqueiros na escola. Faltou punição, mas ninguém vai agora, nessa hora de tristeza e de luto, culpar a direção da escola, a Secretaria de Educação do Estado por isso, né? De qualquer maneira, os ex-alunos disseram aos repórteres que o colégio não conseguia lidar bem com os casos de bullying e que queixas sobre racismo e brincadeiras exageradas
não costumavam resultar em nada. Por exemplo, a briga do assassino com o menino, que ele chamou de macaco, poderia ter resultado numa expulsão ou numa suspensão, mas não resultou. O que é certo é que numa página fechada, entre grupos de colegas, ele, este menino que matou, se dizia ansioso para conseguir pelo menos uma morte e pediu que ele desejasse boa sorte. O Brasil não é a única cena mundial da violência nesses nossos tempos. O mundo inteiro. Tem notícia agora de escola lá nos Estados Unidos, que aconteceu também execução a bala, né, numa escola. Né. Mas o Brasil teve um recrudescimento da violência com essa polarização de esquerda a direita na eleição presidencial de 2022. Né. Isso se repete também nos estádios de futebol, que já tem um histórico bastante preocupante de violência entre torcidas organizadas. Né. A onda de violência também fez vítimas no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, no final da partida em que o dono da casa, o Internacional, foi desclassificado da final contra o arquirrival Grêmio pelo Caxias, um time do interior, né, da cidade de Caxias do Sul. O jogador que fez o último gol de pênalti, 5-4, ganhou nos pênaltis depois de 1-1, fez esse gesto de provocação para a torcida, o que foi bastante para que um segurança do Internacional, pago pelo Internacional, funcionário do Internacional, quebrasse o nariz dele com um murro ou com uma paulada, sei lá. O que é certo é que depois ele foi agredido também por um sócio do Internacional, que trazia no colo uma menina, não se sabe se é filha dele, mas era uma menina, no colo, pro meio da briga. E aí pronto, aí nós não vamos dar o nome do agressor, em respeito à menina. A menina era outra vítima dele. A menina podia, a pessoa como podia terminar mal essa menina no meio daquela violência de adultos, né? O Internacional não vai ser punido. Um segurança e um sócio, um sócio não interessa, um segurança, contratado para dar segurança, bate no adversário porque o time não teve competência para se classificar. O clube não terá uma punição severa. Claro que não terá. Não terá, vai jogar o Campeonato Brasileiro, vai jogar tudo o que for de direito, Copa do Brasil, vai jogar Conmebol e todo mundo vai esquecer dessa história, menos o cara que foi proibido de frequentar o estádio. Até quando? Quem é que vai vigiar para ele não entrar no estádio? Você garante? Jura? E quem é que protegia a criança, hein? Quem é que vai proteger essa criança? Bom, meus amigos, quem é que vai proteger o povo brasileiro? Agora foi levado ao Lula, por alguns de seus assessores mais próximos e com mais intimidade, a sugestão para que só aborde o nome do juiz Sérgio Moro, que o condenou à cadeia, depois de informações checadas e rechecadas, inclusive por pessoas com conhecimento na área jurídica. O ideal seria ignorar o Moro. Até porque o Moro não tem um destino glorioso no Senado. Não tem. O Senado e a Câmara estão povoados de inimigo do Moro. O Lula não é o único que o Moro condenou, e tem um monte de gente aí que sofreu nas mãos da Lava Jato, e por isso o combate à corrupção no Brasil virou uma papa de aveia. Bom, aí o presidente Lula, já que está sendo noticiado aqui, suspendeu a viagem à China, adiada para talvez maio, ninguém sabe, porque depende da agenda dele, depende da agenda do Xi Jinping, né? A verdade é que foi detectada uma pneumonia leve, mas a pneumonia leve evitou. Espero que seja uma oportunidade de sensatez e se reduza essa caravana das Arábias, de carona na viagem de volta ao mundo até a China, para aliviar um pouco o bolso do cidadão, né? Quem não alivia mesmo o bolso do cidadão é o Arthur Lira. O Arthur Lira, presidente da Câmara, age como se fosse o imperador romano. Impede a convocação de comissões parlamentares mistas do Senado e da Câmara para medidas provisórias encaminhadas pelo governo. Prejudicado com isso,
é o país, né? A real causa da atitude inesperada, porque a providência é determinada pela Constituição e o nosso amigo Aroliro está vagando e andando para a Constituição, né? Ela foi suspensa com uma decisão do próprio Congresso Nacional durante a Covid. A Covid acabou e agora o que está mandando é a rivalidade do chefão do Centrão, que manda no país, com seu conterrâneo alagoano, o senador Renan Calheiros, que é ligado ao Lula, que tem um prestígio lá no governo do PT. Ixi, vem cá, você aí, vem cá. Essa aí é que é a tal da democracia do amor, hein? É tirado do leilão. Meus amigos, o Globo publicou hoje, nesta segunda-feira, 27 de março de 2023, que um documento que foi dado como da época da ditadura e assinado por um pretenso oficial da aeronáutica é falso e que, portanto, não está mais circulando, né, para ser vendido. Até, segundo a reportagem do Globo de hoje, até cerca de 5h30 da tarde de sexta-feira, 24, um item com supostas informações sobre a morte de Stuart Edgar Ângelo foi anunciado com um pregão do site do leiloeiro Alberto Lopes, com preço inicial de R$800, as duas páginas datadas de 30 de março de 1976 e com carimbo de registro em cartório, traziam uma declaração chocante e que poderia ser bombástica. Um militar da aeronáutica confessava ali que teria participado do interrogatório e das torturas que levaram à morte do ex-remador por agentes da ditadura militar em maio de 1971. Em detalhes, ele contava como o filho da estilista Zuzu Ângelo teria sido vítima de práticas comuns na base aérea do Galeão, para onde ele foi levado depois de sua prisão, como pau de arara e eletrochoque. Dizia também que o corpo de Stuart teria sido transportado em um helicóptero jogado no mar, e essa versão nunca tinha sido confirmada antes. O caso foi abordado na coluna de Dorrita Arazinho no Globo no domingo, ou seja, em relação a essa gravação, ontem. E o Bolsonaro vai ser presidente de honra do PL e terá um salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o máximo para qualquer funcionário público. Como são generosos os políticos com seus coleguinhas ou seus inimiguinhos, né? Principalmente covardes como o capitão. Uma ação policial prendeu hoje 57 suspeitos de integrar facções criminosas envolvidas nos ataques ao cidadão e às instituições em Natal e mais 30 cidades do Rio Grande do Norte. Até que enfim teve paz lá um pouco. Vamos ver se vai permanecer essa paz. Hoje, Xuxa Meneghel completa 60 anos, com aquela beleza perene, a beleza que não acaba, né? Conheci a Xuxa, assim, de ouvir falar, na casa de Zé Carlos da Silva Júnior, em Campina Grande, em 1989. Pelé lá era hóspede e a casa vivia em polvorosa, porque a Xuxa era namorada dele, vivia telefonando pelo Pelé, e aí era uma alegria total para a criançada. No Neumann Entrevista, o decano do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Roque Cittadini, concluiu, a respeito das prisões paulistas, que há uma predominância de jovens com baixa escolaridade nas prisões de São Paulo. Isto é reeducação zero, e Michel Foucault tinha razão, hein, em vigiar e punir. 2 dedos de prosa, que foi para o ar domingo, Almir Pazianotto, que foi ministro do Trabalho, disse que Lula não precisaria pressionar o Banco Central para baixar os juros bancários, já que poderia fazer isso gastando menos do que arrecada. E ainda teve alguém aqui que me escreveu para dizer: isso não é verdade, o doutor Almir não sabe que as finanças públicas não podem ser administradas como as de casa, as domésticas. Ah, se fosse! Direto ao assunto, em pé.